Porque sabemos o que fazer, mas não mudamos. Hoje eu quero conversar com você sobre uma pergunta que talvez seja uma das maiores frustrações do ser humano. Porque sabemos exatamente o que deveríamos fazer, mas na hora da vida real fazemos justamente o contrário. Por exemplo, nós sabemos que nós deveríamos dormir mais cedo, sabemos que precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, sabemos que precisamos colocar limites, sabemos que precisamos confiar mais em nós mesmos, sabemos que precisamos parar de procrastinar. Sabemos que alguns relacionamentos já terminaram emocionalmente. Sabemos que determinados pensamentos nos fazem mal. Então, por que continuamos repetindo tudo isso? E essa pergunta me acompanha há muitos anos, tanto como psicóloga quanto como terapeuta. E durante muito tempo, a resposta que escutávamos era simples. As pessoas não mudam porque não têm força de vontade. Mas hoje, nós sabemos que essa resposta não explica o comportamento humano. Porque se fosse apenas falta de força de vontade, bastaria conhecer o caminho. E isso não acontece. Quantas pessoas sabem exatamente o que precisam fazer e mesmo assim continuam presas aos mesmos padrões? A resposta começa quando entendemos uma verdade muito importante. O cérebro não foi desenvolvido para fazer você feliz. Ele foi desenvolvido para manter você vivo. Pode parecer estranho ouvir isso, mas pense comigo. Durante milhares de anos, desde a época das cavernas, sobreviver era muito mais importante do que buscar qualquer realização. Quem desconfiava de tudo sobrevivia mais. Quem evitava riscos sobrevivia mais. Quem permanecia no território conhecido também sobrevivia mais. Por isso, o cérebro desenvolveu mecanismos extraordinários para proteger a vida. O problema é que hoje ele continua usando muitos desses mecanismos, mesmo quando o perigo já não existe. E é exatamente por isso que tantas vezes você sente medo de mudar. A diferença entre uma informação e uma programação. Existe uma diferença enorme entre aquilo que você aprendeu lendo um livro, um artigo, isso é uma informação, e aquilo que você aprendeu vivendo, que é uma reprogramação. Imagine uma criança que ela ainda não sabe quem ela é, ela está descobrindo o mundo. Tudo que ela vive vai sendo registrado pelo cérebro. Se essa criança cresce ouvindo, você precisa agradar, não faça isso, engole esse choro, você vai me decepcionar, você precisa ser forte. Essas frases, elas deixam de ser apenas palavras e se transformam em programas. Anos depois, essa mesma criança se torna um adulto, ela pode estudar, pode fazer terapia, pode ler dezenas de livros, pode compreender racionalmente que agradar a todos é impossível. Mas quando alguém desaprova uma atitude sua, ela sente culpa, raiva, frustração. Por quê? Porque o livro virou conhecimento, mas a infância virou programação. O cérebro sempre responde primeiro à programação. E existe outra característica fascinante no cérebro. Ele adora economizar energia. Tudo aquilo que é repetido muitas vezes passa a acontecer automaticamente. É por isso que você consegue dirigir conversando,
Você consegue escovar os dentes pensando em outra coisa. Você consegue amarrar um tênis sem olhar. Agora imagine que emoções também podem entrar nesse piloto automático. Talvez sempre que alguém levantar o tom de voz, você sente que tem que se calar. Talvez sempre que você sinta medo, você procrastine. Talvez sempre que receba um elogio, você imediatamente o desvaloriza. Essas respostas podem acontecer tão rapidamente que você nem percebe. É como se alguém apertasse um botão e o comportamento surgisse. A neurociência explica que hoje nós sabemos que o cérebro aprende muito mais pela repetição das experiências do que pelas informações. É o que você vive, é o sentimento. Aquilo que você vive repetidamente se fortalece. E ele fortalece circuitos neurais. Por isso, conhecer uma verdade não significa que ela já faz parte de você. Você pode saber que merece prosperar, mas se durante 40 anos você viveu acreditando que prosperar era perigoso, era para poucos, não era para você, é essa programação que aparecerá primeiro. Você pode saber que merece amor, mas se durante a sua infância você aprendeu que amor vinha com abandono, com rejeição, com traição, o corpo continuará reagindo como se ainda precisasse se proteger. A expansão da consciência, ela entra aqui com algo que eu considero extraordinário. Quando começamos a observar os nossos próprios padrões, acontece uma mudança muito profunda. Pela primeira vez, deixamos de ser apenas quem reage e passamos a ser quem observa. Na expansão da consciência, nós percebemos que existe uma diferença entre ser o padrão e observar o padrão. E é nesse espaço que nasce a liberdade. A física quântica tem uma ideia muito inspiradora. Em um nível microscópico, os sistemas físicos podem apresentar diferentes possibilidades de comportamento, independentemente das interpretações que cada pessoa faça desse campo de estudo. Essa ideia, ela só nos convida a refletir sobre algo muito importante. Talvez existam mais possibilidades do que aquelas que conseguimos perceber, observar. A neurociência mostra que o cérebro, ele filtra a realidade de acordo com aquilo que considera relevante. Ou seja, muitas vezes não é a vida que tem poucas possibilidades, é o cérebro que aprendeu a enxergar apenas as mesmas. E quando nós ampliamos a consciência, também ampliamos aquilo que conseguimos perceber. O grande equívoco, talvez, é que você tenha passado anos tentando mudar, brigando consigo mesmo, chamando-se de fraco, de incapaz, de preguiçoso. Mas e se o problema nunca tivesse sido falta de força? E se apenas fosse um sistema tentando proteger uma versão antiga de você? Percebe como isso muda tudo? Você deixa de lutar contra si mesmo, de se julgar, de se condenar e começa a se compreender. E é exatamente nesse momento dessa compreensão que a verdadeira transformação começa. Vamos fazer um exercício? Vou pedir para você fazer um exercício de expansão de consciência. Então, vamos fazer o seguinte. Durante os próximos 7 dias, escolha apenas um comportamento que você gostaria de mudar. Apenas um.
Não tente mudá-lo imediatamente, só observe. Lembra, você é o observador. Sempre que ele acontecer, faça uma pausa e pergunte: o que eu estava tentando proteger quando agi dessa forma? Não julgue a resposta, apenas escreva. E no final da semana, leia tudo. Talvez você descubra que vários comportamentos diferentes estavam tentando proteger o mesmo medo. E quando compreendemos o medo, começamos a deixar de ser conduzidos por ele, deixamos de ser escravos. Vou passar uma afirmação que eu acho muito bonita para você falar. Hoje eu escolho olhar para meus padrões com compreensão. Cada momento de consciência me aproxima da pessoa que eu escolho me tornar. Eu posso aprender uma nova maneira de viver. E outra coisa, gente, eu vou deixar abaixo aqui um link de um canal com músicas de expansão de consciência. E essas músicas, todas elas vão estar se referindo ao tema que foi falado, ok? Então, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo, junto com o nome. Procurem aqui abaixo que vocês vão ver. O canal é Ascensão Dimensional, mas vai estar aqui abaixo e vai estar direto na música específica para esse tema. É para que você escute e expanda cada vez mais. Porque quanto mais você expande, mais você se conhece e mais você percebe o potencial infinito que você é e que ainda nem considerou. Até mais!